Eu inicialmente quero mostrar para vocês o que eu tenho aqui em mãos, um livro recente, nem chegou a ser lançado ainda. Ele é novidade, mas eu não podia deixar de perder essa oportunidade de lhes mostrar esse livro. Esse livro narra o quê? É a história, como é a vida de mendigo. Uma história de uma trajetória que começa na Avenida São João, em São Paulo, e termina na Praça da Sé. São mais de 100 fotos estampadas no livro. O que me fez trazer esse livro hoje para mostrar para vocês é o seguinte. Ontem ainda nos noticiários, ontem dia 3 de abril, a retirada dos mendigos das ruas de São Paulo. De certos pontos, claro, não de todos os locais, porque São Paulo há uma invasão de mendigos, aumentando dia a dia, ou seja, o pobre cada vez mais pobre até virar mendigo e morar na rua. Não que São Paulo não tenha condições de dar amparo aos mendigos, tem. São Paulo tem locais para os mendigos dormir, tem horário para eles chegar, é lógico, e ali eles dormem. Eles têm café da manhã, almoço, café da tarde, janta e pernoite ainda por cima. Mas o mendigo é muito... Eles têm as suas manias, eles não gostam de ficarem abrigados, eles gostam de se sentirem livres nas ruas, para lá e para cá. E aí, eu que já morei muitos anos em São Paulo, nas décadas de 70, 80, conheço muito bem São Paulo. Aquelas ruas para mim era picada da roça, como se diz. E lá naquela época não havia tantos mendigos. Então nesse final de ano e começo de 2023, eu tirei 11 dias para ir a São Paulo somente fotografar. E fiquei 11 dias em companhia da minha filha lá, só naquela zona, nos locais onde tem mais mendigos, e lá fotografando todos eles, mostrando a vida, trazendo para esse livro que eu me preocupo muito com a sociedade, com a pobreza. E então eu fiquei 11 dias somente clicando esses mendigos que lá se encontram. E ontem ainda no noticiário eu notei a retirada desses mendigos, e eles pela manhã tem um carro-pipa em diversos pontos da cidade, tipo aqueles carros de bombeiro, e que eles ficam lavando as ruas, jogando água nas calçadas, porque os mendigos à noite eles fazem xixi na calçada, eles fazem cocô na calçada. De manhã, principalmente naquela zona, para quem conhece, da Praça da Jardim da Luz, José Paulino, aquela zona ali infestada de mendigo. Então, de manhã eles passam lavando tudo, tirando aquele cocô. Porque se você passar de manhã por ali, não dá para passar nas calçadas. Dá, mas você tem que pisar aqui, lá e lá. E o cheiro de fezes ali e de xixi é grande demais. É vergonhoso para a nossa cidade, para a cidade de São Paulo. Então, eu me apavorei com o número crescente de mendigos. Então, eu resolvi passar por um livro e contar uma história, uma trajetória da antiga Avenida São João, que a Avenida São João, nos anos 70, era o auge, era o máximo, cheio de cinema, era luzes, neon por tudo que é lado, era novidade. Hoje em dia está abandonado aos mendigos. Finais de semana é terrível de se passar por ali. Tem que ficar defendendo dos mendigos. E aqui tem a trajetória de um mendigo narrando uma história que ela começa na atual Avenida São João hoje. Ela começa ali, ele vai passando e contando a história daqueles mendigos ou a situação. E essa história ele faz um domingo para findar ela lá
Aonde? Na Praça da Sé, que é o marco central da cidade, considerado o marco central da cidade. Ele está zona norte, leste, sul, enfim, ali. Então, nesse domingo, os mendigos se reúnem muito na frente da Praça da Sé. E essa história finda na Praça da Sé. Então, essa história é uma história que, se alguém tiver interesse de ter esse livro em mãos, veja bem, é um livro onde tem fotos reais, não é montagem, realmente elas existem. E ela finda na Praça da Sé. Se alguém se interessar, é só entrar no YouTube, entrar nas redes sociais, na internet, no Google, e lá digitar www.clubedeautores.com.br. Vai lá, hein? Aí lá vai entrar. Bota Valmir Zanelatro e o livro. Eu tenho diversos livros lançados. Ele está lá, mas ele está... Me chamou a atenção de divulgar esse livro devido à situação que eu notei ontem nos noticiários. Parece que eu já estava profetizando. Não vou ser tão assim incisivo nessas histórias, mas agora realmente está no auge lá em São Paulo, essa retirada dos mendigos da rua. Eles dão um vale para os mendigos, eles retiram tudo que o mendigo tem, barraca, tudo. E quando chega à noite, eles devolvem as barracas, eles dão um vale para cada mendigo, o mendigo vai lá com o vale e retira os seus pertences, as suas barracas e tudo mais. Então é isso que eu queria falar hoje, da situação horrível em que se encontra o país. E como eu ouvi uma vez alguém profetizando, que era um padre, um pastor, que dizia assim: olha, no futuro o mundo vai ser dos pobres. Por que dos pobres? Vai ser dos pobres pelo seguinte: o povo está ficando cada vez mais pobre. É como se houvesse um grande bolo, um enorme bolo, e hoje nós tirássemos uma fatia para cada um. Nós teríamos uma boa fatia. Daqui 20 anos vai haver mais pobres, as fatias vão diminuírem. E daqui 50 anos as fatias estarão bem menores ainda. E daqui 100 anos vai ser uma pobreza total. Claro que vai ter muitos ricos, uma meia dúzia de ricos, vamos usar essa expressão, meia dúzia de ricos, mas não, milhares de ricos, de milionários. E aquela profecia daquele padre, daquele irmão, daquele pastor, eu acho que já está chegando a esse ponto, que o mundo não vai ser, no final daqui 100, 200 ou 500 ou 1000 anos, o mundo dos pobres. Vai ser o mundo dos mendigos. É uma realidade. Não é um pessimismo, é o pé no chão se falando que está acontecendo, que a pobreza cada vez maior. Se não houver uma conscientização, como eu sempre digo, temos que começar pela nossa semente, nossos filhos, conscientizando, porque os políticos, os adultos, os velhos, os idosos, eles estão com a mente mudada, eles não se curam mais. Então, é na juventude que nós temos que apostar para mudar esse planeta. E isso, como eu sempre digo, minha gente, é de se pensar. É de se pensar.